Na unidade 2, a gente vai trabalhar o contexto do nascimento do desenvolvimento sustentável, essa expressão, né? O que que é isso? O que que é o desenvolvimento sustentável? Então, quando em 1972, a partir de 1972, da primeira grande reunião da ONU, né? A primeira grande convocação sobre o meio ambiente, e aí, a partir daí, os seus desdobramentos, cria-se uma comissão intersetorial, uma comissão multidisciplinar, e essa comissão ela é chefiada pela primeira-ministra da Noruega, chamada Gro Brundtland na época, e ela, junto com outros cientistas, vai fazer uma avaliação, né, de como que está realmente a questão ambiental, qual é o risco, o que que nós estamos fazendo, qual é o nosso futuro, o que que nos reserva à frente, né? E eles fazem uma análise, então em 1987 publicam um relatório chamado Nosso Futuro Comum, em inglês, é claro, que também é conhecido como relatório Brundtland, assumiu o sobrenome da própria primeira-ministra. Então, esse relatório ele vem dizer, de certa forma, e também de uma maneira bem didática, falando para vocês, esse material está na sala, vocês podem ler, que a gente realmente estava exaurindo os ecossistemas da Terra, um modelo de produção, a gente todo o processo de poluição, de externalidades, de processo produtivo, tudo que estiver causando com as atividades econômicas, com as atividades humanas, ia levar o planeta realmente à exaustão e nós estaríamos provavelmente fadados a esse colapso, mas havia uma solução. Essa solução era o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é a primeira vez que se faz a união de duas disciplinas diferentes. Uma é a economia e a outra é a biologia. Porque quando você fala em sustentabilidade, você está falando de biologia e ecologia. Quando você fala em desenvolvimento, você está falando de economia. É a partir daí que a gente vai ter a certeza e a observação perfeita de que a questão ambiental não se resolve numa única disciplina, numa única ciência. Ela precisa da multidisciplinaridade. É necessário que as disciplinas e as ciências conversem entre si, porque as soluções elas são multidisciplinares, elas são complexas. Então, o desenvolvimento sustentável ele vem dizer o seguinte, que o desenvolvimento, você pode continuar crescendo, e aí é uma premissa do capitalismo, é claro, sem realmente extorquir os ecossistemas, desde que sejam sustentáveis. Então, eu não posso pensar apenas agora numa única dimensão, que é a dimensão econômica. Eu tenho que pensar na dimensão social e na dimensão ambiental. Então, quando há um equilíbrio entre essas três dimensões, há o que ele chama de desenvolvimento sustentável. É preciso, então, equilibrar as três dimensões. É claro que ele vem e ele dá um conceito inicial e que esse conceito foi evoluindo com o tempo. Hoje ele está muito mais robusto, né? Bem mais do que foi inicialmente, até porque quando eles dão um conceito inicial, é a base de sustentação do nascimento desse modelo de desenvolvimento que seria proposto a partir de então, para romper com aquele modelo tradicional, onde não havia aquela preocupação com as externalidades, por exemplo, do processo produtivo. E hoje, o desenvolvimento sustentável, ele contempla muito mais dimensões que simplesmente as três dimensões iniciais, que é a dimensão ambiental, social e econômica. Hoje que se pensa muito mais também em dimensões demográficas, culturais, é um dos problemas, uma das dimensões mais pensadas, mais tratadas, um dos maiores problemas da humanidade, ao meu ver, é a questão cultural, por isso que não consegue se chegar a acordos que sejam interessantes para todos, porque os interesses e os valores culturais são muito diferentes de povo para povo, e aí nós temos também a dimensão como a questão política, a questão institucional e assim por diante. Hoje o desenvolvimento sustentável ele há um questionamento muito grande entre dois grandes grupos de cientistas. Uns dizem que ele é um mito, outros dizem que ele é uma utopia. Esse vocês vão conseguir um material, um artigo na sala virtual que fala sobre isso, é interessante ler. Esse grupo que diz que é um mito significa dizer que no tempo presente aquilo que se acreditava é uma mentira, mas que no passado já foi verdade. Então isso é um mito. Então eles querem dizer que o desenvolvimento sustentável é uma mentira, ele não se aplica, ele é apenas uma resposta do capitalismo para que o próprio capitalismo não venha a sucumbir. Há um outro grupo de cientistas que dizem que o desenvolvimento sustentável não é um mito, é uma utopia. Uma utopia é uma perspectiva de uma sociedade que não existe no presente também, mas que ela pode ser projetada para o futuro. Esse grupo que apoia o fato do desenvolvimento sustentável ser uma utopia, que acredita que o desenvolvimento sustentável é uma utopia, é um grupo que acredita também que nós somos uma utopia da sociedade industrial, ou seja, quando a Revolução Industrial aconteceu, nós não éramos a sociedade do consumo.
Então, essa sociedade que somos hoje, a sociedade do consumo, foi projetada por esse grupo lá na Revolução Industrial. Evidentemente que não é de uma hora para outra, porque aquela sociedade daquela época não tinha o hábito de consumir, não foi tão fácil, foi tão simples para se atingir isso. Então, essa é a base de sustentação desse grupo que fala que o desenvolvimento sustentável é uma utopia. Qualquer que seja a realidade, nós não sabemos, nós só vamos saber no futuro, né? Porque as ciências ambientais é uma ciência recente, a gente não pode deixar de adotá-lo, porque a única solução que nós temos hoje é o desenvolvimento sustentável. Então, qualquer atividade econômica, qualquer atividade humana tem que ser pensada nas dimensões do desenvolvimento sustentável, pelo menos nas 3 dimensões do desenvolvimento sustentável.